Meu irmão, minha irmã, bom dia do Senhor, paz e bem. Sempre lembro que, embora segunda-feira, embora num dia ferial, nós nos cumprimentamos como dia do Senhor, que é um cumprimento próprio para o domingo, para nos recordarmos de que cada dia, cada momento da nossa vida deve pertencer ao Senhor, deve ser dominical. Nós, toda segunda-feira, nos reunimos brevemente, já com o nosso olhar para a celebração do domingo seguinte. Nos lembramos da celebração de ontem, os discípulos que são convidados por Jesus a chegar a um lugar à parte e para descansar. Mas a multidão vai atrás, porque ovelha sem pastor, naquela necessidade, mas percebia que em Jesus eles tinham atenção, eles tinham abraço, eles tinham acolhimento, que não era muito comum às pessoas simplesmente que tinham funções religiosas, ou mesmo as funções políticas, os chefes, os líderes do povo normalmente. Meu irmão e minha irmã, na liturgia nós estamos já há alguns domingos numa fase muito bonita, que é nós percebermos no ministério de Jesus ele falar sobre o reino de Deus, ele pede que os discípulos assumam essa missão, a sua mesma missão. Os discípulos chegam, contam o que estava acontecendo e agora nós continuamos nessa caminhada em que Jesus irá providenciar o pão para a multidão. Ora, então vamos, por que isso? Na primeira leitura, sobretudo, mas no Evangelho, aparece muito a figura do profeta, aquele que fala em nome de Deus. Profeta significa isso, aquele que traz uma palavra da parte de Deus. E é por isso que ele anuncia aquilo que Deus quer que seja anunciado, ele traz uma boa notícia, mas ele denuncia aquilo que vai contra esse projeto do Pai. E aí nós vamos entender bem qual é o sentido que nós devemos dar à profecia. A profecia, ela deve ser, se fiel ao projeto do Pai, ela deve ser sempre um incômodo. É por isso que nós cantamos nas comunidades, se calarem a voz dos profetas, as pedras gritarão. E aí vamos dando um passo. Jesus, quando ele providencia o pão, e ele até dá um toque e fala assim, olha, 200 denários não... Né? Ele pergunta, Jesus pergunta, como é que a gente vai conseguir dinheiro para comprar tanta coisa? Assim, olha, interessante como Jesus, né? Aí é que é trazido pelos discípulos, olha, um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Quer dizer, 200 denários não daria para comprar pão para essa multidão toda. Um denário daria para comprar uns 8 quilos de pão. Olha como era a situação do povo naquela época, né? Pois bem, o que nós trazemos diante de Deus, da nossa situação, é isso. A palavra de Deus, que é luz, que ilumina nossos caminhos, ela traz uma realidade que nós vivemos que é muito dura. Os pobres continuam sem pão. E o pão nós sabemos, né? É universalmente o símbolo de todos os bens que são necessários para a vida do dia a dia. Então vejam, aí a gente vai entender a situação de uma pessoa que crê em Jesus, que aprendeu dos lábios de Jesus a rezar o Pai Nosso. Na vida franciscana, nós temos a devoção dos 12 Pai Nossos. A cada dia nós rezamos os 12 Pai Nossos. Isso é desde a época de São Francisco. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, será que nós não temos uma tendência, uma vez que muitas vezes já está resolvida essa situação do pão, nós estamos satisfeitos, temos o nosso pão material, o pão para o corpo, né? Essa dimensão material mais imediata da vida, então nós temos a tendência a correr logo para a dimensão espiritual. Então falamos da Eucaristia, falamos da Palavra de Deus, tudo muito bem, mas cuidado. E é essa advertência que a liturgia desse próximo domingo traz para nós. Cuidado para não espiritualizarmos demais a palavra de Deus. Ai de nós, se nós começarmos a rezar tanto o Pai Nosso e depois o Pão Nosso de cada dia, e a gente começar a nos lembrarmos sempre, né, do pão da vida, do pão do céu, Jesus que é o nosso pão, ótimo, não nos esqueçamos não, mas nós nos esquecermos
do pobre que não tem pão. E isso, desde aquela satisfação imediata de nós, de uma maneira solidária, fraterna, providenciarmos o pão para os nossos irmãos, aquele que chega até nós, ou quando nós vamos até o nosso irmão que está precisando, claro, mas nós pensarmos em como a sociedade, como esse mundo é organizado. Esse mundo não é organizado para que as pessoas tenham o pão necessário, não. Esse mundo, muitas vezes, ele é concentrador de pão. É um mundo que o pão pode endurecer, as coisas podem se perder, a prata, né, o ouro podem enferrujar, mas que as pessoas não se movimentam para mudar o sistema econômico, para mudar a realidade desse mundo. E tudo é criação humana. Nós podemos pensar e rezar e fazer com que isso seja diferente. Outro mundo é possível, é necessário, é urgente. Ou a palavra de Deus nos ajude a entender isso, gente, ou então ela estará aprisionada, como se isso fosse possível, né? Deixo um abraço carinhoso, os textos, e sempre deixo aqui embaixo o texto dos padres deurianos, que nos ajudam a aprofundar o sentido dos textos que serão proclamados. É isso, deixo um abraço, uma boa semana, agora graças a Deus estou bem da gripe, né? E paz e bem.